Sejam muito bem-vindos, podem aparecer à vontade. Hoje é mais um bate-papo com um convidado monarquista. É um assunto muito inovador, do qual eu não sabia, tá? Eu tive que dar uma lida, uma estudada também, é claro. E vocês vão gostar muito mesmo. Podem aparecer à vontade, tá bom? Eu peço que vocês compartilhem a live também para todos os grupos monarquistas, para todo mundo, tá bom? Porque é um assunto inovador, tá? Que vocês vão gostar muito mesmo. Podem aparecer à vontade, podem curtir, podem perguntar. Aqui é livre, é um bate-papo também, ok? E estamos na luta, tá, gente? Estamos na luta. E eu agradeço a todos vocês que vocês puderam compartilhar um vídeo do trabalho de rua, que foi sensacional. O trabalho de rua foi espetacular e, principalmente, é claro, mais uma vez, eu vou fazer a minha vendinha aqui, aspas, tá? Ou seja, com os panfletos Guerreiros Monarquistas, que vai estar com o link logo abaixo deste vídeo. Então, gente, vamos às ruas, vamos trabalhar em prol da restauração, tá? Pelo menos, gente, uma vez ao mês, que é de suma importância. William, boa tarde. Ou boa noite, boa noite. 6 horas agora, então boa noite a todos vocês. Boa noite. Então, gente, vamos às ruas uma vez ao mês, tá? É de suma importância. Vamos fazer a nossa parte, tá? E no sábado passado foi sensacional. O povo que estava em volta se aproximou, perguntou, quis tirar foto, filmou também. Então, o povo quer ver a gente na rua, tá? E, mais uma vez, não se esqueçam dos panfletos Guerreiros Monarquistas. O link está logo abaixo do vídeo, após esta live, tá? Quem é que chegou agora? Kennedy Aldino. Boa noite, Kennedy. Seja muito bem-vindo, tá? Podem perguntar, podem compartilhar essa live. Eu peço que vocês compartilhem, porque é um assunto inovador, tá? E é claro de que várias novidades sempre vão aparecer aqui no canal Guerreiros Monarquistas, tá? E agradeço mais uma vez a todos vocês por terem dado essa força ao trabalho de rua, tá? Muito obrigado mesmo, que vocês deram uma força muito grande. E é claro que eu tive que fazer uma live um dia antes também para poder incentivar cada vez mais, porque é preciso estar nas ruas. As ruas é o nosso local, tá? De pelo menos uma vez ao mês, ok? Incentivar o grupo cada vez mais. Quem chegou agora? O Wellington. Seja bem-vindo, Wellington. Boa noite. Eu tinha falado boa tarde, mas é boa noite. É 6 horas, tá? Então, é a noite mesmo. Ave Império, Wellington. Voltando, tá, gente? Procurem saber qual é o dia certo de qual é o grupo que pode ir às ruas também, tá? Ah, Luiz, eu posso ir no sábado? Pode, claro. Deixa eu ver aqui, numa segunda-feira. Ok. O importante é comparecer às ruas. As ruas é fundamental. O trabalho virtual é bom? É. Adianta? Facilita? Muito, mas muito mesmo. Mas o importante é estar junto ao povo. O povo, ele fica surpreso ao ver a bandeira, ao ver nós monarquistas também, e eles perguntam de tudo. Então, o contato com o público é de suma importância também, tá? Kennedy, show de bola, gosto de inovação. E o movimento monarquista precisa se mostrar como inovador e pensa no futuro e não no passado. Exatamente isso, Kennedy. A monarquia, ela sempre será moderna, inovadora. Dom Pedro II era inovador para aquela época. Era um homem visionário. Ele já via aquelas inovações lá na frente e trouxe ao Brasil também,
tá? Como, por exemplo, máquina de fotografar, que daquela época era muito antiga, claro, né? Mas era uma inovação. O telégrafo, que era uma inovação também, era uma novidade. O telefone também. Então foi a partir daí que o Império começou a se modernizar também. As linhas férreas, tá? E muitas, mas muitas inovações. Mesmo estando claro, boa noite, é verdade, mesmo estando claro, são 6 horas da tarde, né? São 6h10, mas é de noite, pronto. Vamos lá, Pedro Luciano, amigo, sai dessa, você está passando vergonha, não estou passando vergonha não, Pedro Luciano, seja muito bem-vindo, você está dando audiência a cada live que você vem, tá? Seja muito bem-vindo mesmo, e aqui na Guerreiros Monarquistas, no canal, no Instagram, no Facebook, em outras mídias sociais Guerreiros Monarquistas, você vai se livrar da doutrinação republicana da qual você foi ensinado, entre aspas, nas escolas, faculdades. Então, você vai se libertar, ok? Aqui é esclarecimento, esclarecer cada vez mais, e seja muito bem-vindo, ok? Então, gente, vamos esperar pelo nosso convidado, que ele já deve estar chegando aqui, tá bom? Então, gente, é um assunto que até mesmo eu fiquei muito surpreso, né? Fiquei muito, muito surpreso mesmo. É um assunto que é inovador, moderno, tá? E que vai ajudar no pós-restauração, tá? Eu acredito que sim. Por quê? É tecnologia, inovação, mentes sábias, inteligentes, assim como foi Dom Pedro II, um sábio, inteligente, visionário, e pessoas que também estavam em sua volta também, por exemplo, tá? Barão de Mauá, um visionário, o maior empresário de todos os tempos aqui no Brasil. Então, o próprio Império era moderno, era inovador, estava se avançando para o século XX, tá? E, infelizmente, teve o golpe da República e o atraso veio, né? Mas se o Império continuasse, como, por exemplo, aquelas estradas de ferro, seriam em todo o país, norte, leste, sul, oeste. Infelizmente veio o golpe, que foi o maior retrocesso. Certo, Pedro Luciano? A República é o maior retrocesso em nossa história, ok? Porque se a República ela fosse boa, tá? De 134 anos, e nesse ano ela vai fazer 135 anos, até hoje ela não resolveu o saneamento básico. Pois é, né? As monarquias atrasadas do século XXI já estão falando sobre a sustentabilidade no planeta, enquanto a República Brasileira está pedindo investimentos externos para poder fazer saneamento básico. É um grande avanço. Realmente, a República é realmente 100%. Ela é sensacional. Ok? Nosso convidado chegou. Vamos lá. Aparece aí, Leonardo. Opa, aparecendo. Seja bem-vindo, Leonardo. Obrigado. Você está me escutando? Estou. Seja muito bem-vindo aqui no canal Guerreiros Monarquistas, tá? Já temos um público aqui perguntando já, comentando também, tá? Seja muito bem-vindo. Escuta só, Leonardo, o tema de hoje, que é a sua área, né? Eu tive que dar uma lida também, eu tive que dar uma pesquisada e achei sensacional. É inovador mesmo, cadista. Eu nunca tinha ouvido, né? Mas eu fui lá no Google, já pesquisei tudo e realmente é algo extraordinário que poderá ajudar
na pós-restauração. Eu tenho toda a certeza disso porque é inovador, é tecnológico também, tá? Exato. E você que é um especialista, eu peço, né, para que você explicasse de como o cadismo, né, que se fala, né? O cadismo, né? Isso. O cadismo poderá ajudar no pós-restauração. É com você. Certo, obrigado. Bom, Luiz, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade, né? Muito bom a gente falar aí da monarquia, né? Nos movimentos e tudo mais. Bom, Luiz, eu acho que a princípio uma das coisas muito boas que o AutoCAD, o software do AutoCAD pode ajudar na monarquia seria, sei lá, talvez restaurações das bandeiras, como já fiz uma, né? Já fiz com outros programas também, né? Tem outros programas melhores, né? Porque então seria mais, sei lá, restaurar alguns palácios, construir alguns palácios, o Quinta da Boa Vista, até infelizmente o museu, né? Que infelizmente foi incendiado, né? As outras peças, tudo mais, e sei lá, dá para fazer um monte de coisa. Se bobear, dá para fazer, não sei, como seria a coroação do Dom Pedro I, Dom Pedro II no dia de hoje, né? Claro. Dá para fazer um monte de restaurações, né, nesse sentido. Restaurações de símbolos também, né, brasão de armas. Muito bom. Eu achei um tema que é inovador. Muita gente também não sabe disso, tá? E é possível poder restaurar, por exemplo, algum cenário que era do Império do Brasil que foi acabado, assim como, por exemplo, uma praça, assim, uma praça pública, ou então um cais do porto, né? Isso, exato. Seria possível? Sim, dá para fazer assim, Luiz. Também, antes falava, não sei, os cenários também, nas fotos do Dom Pedro II, na Guerra do Paraguai, falava que era, como é mesmo nome, eu até esqueci, fotomontagem, não sei se é fotomontagem, falava que o Dom Pedro II tirava foto em estúdio de fotografia, né? Mas eu acho que é mentira, né? Dava para ver os canhões atrás, as coisas atrás, né? Ele foi bem participativo na guerra, né? Chamando o voluntário número 1. E também, assim, o bom é isso, né? A questão do 3D, né? 3D modeling. Sei lá, se o Dom Pedro II está lá segurando, sei lá, uma espingarda, um rifle, qualquer coisa assim, e aí dá para você, na animação, dá para você colocar um entorno, né? Ali está próximo às balas de canhão, o canhão está mais à frente, ali depois a árvore, e dá para você fazer uma coisa bem legal em cima disso também, né? É como se fosse um projeto que é escrito, né, com umas linhas assim, que antigamente, é claro que não tinha, ou seja, o avanço, né, como tem hoje, e se eram plantas, né, as plantas que ou seja, que os arquitetos eles imaginavam, né, e faziam lá o traço de algum móvel, né, por exemplo, ou então de um prédio, de uma casa, né? Então, ou seja, com o cadismo é possível fazer no virtual, por exemplo, tá? Aquelas vilas portuguesas, as quais tinham em boa parte do Brasil, por exemplo, aquelas vilas antigas que pertenciam ao Império do Brasil, com aquela estrutura legal. Eu pergunto isso porque é a minha infância, tá? Eu fui criado numa vila portuguesa, então as casas eram aquele estilo mesmo, antigas, muito antigas, assim, estilos neoclássicas. Não eram, ou seja, do Império, claro que não, mas seria possível, assim, né, ressurgir, entre aspas, essas casas antigas portuguesas, imperiais, ou seja, lá daquela época, lá de trás? Sim, Luiz, dá sim. E agora a questão é que também aí seria um pouco mais trabalhoso, né? Mas fazendo etapa por etapa, aí não sei, aí de repente a gente colocava, não sei, um guia turístico andando pelo lugar e aí mostrava, né? Também tem outros programas também, o Blender eu acho que é bom, né? Mas o AutoCAD eu acho que ele é melhor nesse sentido, que ele dá a visão como um todo, né? A visão da pessoa está inserida naquele lugar, né? Isso que seria interessante. Porque, pelo que você sabe, né? Muitas casas bem antigas, né? Por exemplo, elas foram
acabadas por causa de prédios, estradas passando também, museus antigos também, os palácios. Então, infelizmente, foi por água abaixo, né? Então, com o cadismo, eu acredito de que possa o quê? Ajudar em algum projeto de que o governo imperial, no pós-restauração, ele possa precisar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? As linhas férreas modernas, ok, para passageiro. Então, que seria num projeto moderno nos dias de hoje, claro, não como Maria Fumaça, não. Isso, ou seja, museu, ok, mas seria num trem-bala, né, por exemplo? Sim. Luiz, exatamente. Aí foi bom para que eu também linko com a questão das plantas que você falou. Acho que se a gente for fazer essa planta aí, como você fala, de portuguesa, para, sei lá, fazer uma homenagem a Portugal, essas vilas, não sei. E a questão por exemplo, dessas ferrovias modernas, tudo seria em 2D. A gente vai lá, desenha tudo mais, né? Coloca as larguras, as coisas. Aí depois, se a gente for passar para o 3D, aí sim, aí é só subir nas paredes, as coisas, aí dá para fazer essas coisas, tudo assim as etapas, né? Isso que seria interessante também. Porque eu acredito que no pós-restauração, que a gente vai pegar um país acabado, né? Claro, né? Infelizmente, eu acredito de que os projetos virtuais, ou seja, nos desenhos virtuais, para que eles possam estar em voga, né? Eles vão ser muito úteis, tá? Muito úteis, né? E eu acredito de que um projeto de casas, por exemplo, de casas ou seja, do povo, né? Por exemplo, apartamentos dignos, né? Que possam, Claro. que possam serem feitos em um projeto ou seja, virtual, né? E passando para o real, né? Então, assim, seria possível fazer um bairro inteiro. Porque olha só, Leonardo, assim, infelizmente, a República, ela formou o quê? Muita favela mesmo. E são 28 milhões de pessoas que moram nos morros, periferias, e não têm acesso a nada. Ou seja, são poucos acessos à saúde, educação, uma escola, uma clínica. Então, não tem um bairro digno, né? Então, são 120 e poucos anos de favela, muita favela que a República fez. Então, eu vejo que no pós-restauração a possibilidade dessa tecnologia fazer um bairro digno para as pessoas que moram nos morros, tá? A ideia é apenas uma ideia aqui entre nós, tá? A ideia é de poder, no pós-restauração, claro, né, fazer bairros dignos com o quê? Com casas, apartamentos arborizados, com escolas, com clínicas, creches, ou seja, um bairro digno mesmo, e tirar as pessoas que moram lá dos morros. Então, essa técnica, seria possível fazer um bairro novo? Sim, Luiz, sim, dá. Daí, Ótimo. sei lá, dá para colocar toda a temática do Brasil Império, dá para a gente pegar as fotografias antigas para a gente ter noção de como eram os bairros, e aí, sim, a gente faz a planta, tenta já pegar as coisas boas, a contemporaneidade, que deu certo, que fizeram casas eficientes, casas duradouras, casas que duraram muito tempo, e também pegar, sei lá, o estilo que deve estar nas fotos, né? Perfeito, porque um bairro digno, ele precisa ter saneamento básico, de que a República não fez, tá? São 134 anos sem o básico mesmo, não tem, né? E fazer casas, apartamentos arborizados, áreas arborizadas, com o quê? Com metrô, que é fundamental. Eu me lembro de uma matéria que eu vi há muito tempo, tá? Acho que foi uns 5 anos atrás, que uma parte lá de Londres, que era
que era uma área, assim, bem, bem entre aspas, tá? Pobre, né? Eles revitalizaram com um projeto virtual e levaram à realidade. Ficou um bairro muito bonito mesmo, ou seja, lá em Londres, né? Então, eu acredito de que a tecnologia vai ajudar as pessoas mais humildes também, as mais humildes que elas precisam de ter uma vida digna. Com certeza, Luiz. Acredito nisso também. No pós-restauração, não é, ou seja, não é agora porque não conta com a República, tá? Surgiu aqui um comentário, tá? Deixa eu ver aqui, William. Restaurar o antigo Cassino Fluminense, próximo ao Paço Público, Lapa. Seria possível o antigo Cassino Fluminense? Ele é muito antigo. A gente só vai ter que... A gente faz o projeto e tudo mais, pega as coisas antigas, pega as bases modernas, porque, sei lá, não adianta a gente copiar o alicerce que faziam em casa, sei lá, de 1800. Então, a gente pega o alicerce novo que a gente tem agora no mercado de trabalho, faz aquele, e aí sim, aí a gente sobe as paredes, aí sim a gente vai ter base de saber o enfeite, se é neoclássico, se é não sei o que, e vai fazendo pelas etapas, né? Mas o projeto é fundamental mesmo que esteja primeiro no CAD em 2D, e a planta, né? Como você falou, a gente vê a planta de cima, perfeito. E depois a gente vê no 3D como vai fazer. E na questão da favelização mesmo, todo mundo, assim, alguns sabem, outros não sabem, que quem começou foi a Guerra do Paraguai lá, que os generais não indenizaram os voluntários da pátria, que foi Não. Paraguai. Não. Foi na República. Foi após o massacre. Sim. Após o massacre de Canudos. Então, o presidente, tá, Prudente de Moraes, ou seja, que a gente fala que é imprudente de Moraes, ele tinha o quê? Prometido as casas aos soldados humildes, né? Pobres. E quando eles voltaram de Canudos, depois daquele massacre todo, eles ficaram esperando. Presidente, cadê as casas? Se vira. Aí eles foram para o Morro da Providência, com a planta chamada favela. A favela é uma planta que ela veio lá do sertão. Entendi. Favela. Então eles plantaram uma planta chamada favela no Morro da Providência. A Providência é um nome que é dado porque eles estavam esperando alguma providência do governo republicano. E a partir daí que as favelas surgiram. Infelizmente. Eu pensei que fosse o Marechal Deodoro que tinha já... Não. Foi o Prudente Moraes que... Prudente de Moraes. Infelizmente, ou seja, a República ela mente para os outros, mentiu para os soldados pobres que foram lá, fizeram aquele massacre de Canudos, na volta, cadê as casas? Se virem. E as favelas começaram daí, né? Infelizmente. Ô, Luiz, porque... eu também ia falar para você, acho que se bobear até o plano... Porque, assim, no modo geral, né? É muita mídia, que a favela, não sei o quê. Eu conheço gente, tá? Que eu até já dei aula, tá? Ou seja, em lugares humildes. E muitos não quiseram ficar na favela. Então, a favela, ou seja, não é assim um local digno, não, é um bairro digno. Ou seja, precisa ter o quê? Bairros dignos, bairros que as pessoas possam morar, ou seja, com a sua o quê? Dignidade. Entendi. Que tem o quê? O principal saneamento básico que a República não deu e nem vai dar. Ô, Luiz, eu até ia falar que... sem saneamento básico. 50 milhões. Verdade. É realmente absurdo. Eu até iria falar que, sei lá, você vê também os projetos de rua, de urbanização Tempo do Império, fizeram a rua bem feita, com aquelas pedras, os paralelepípedos antigos, mas bem acimentado, bem pavimentado, e aí colocaram o asfalto moderno em cima. Aí houve teve a enchente, não sei qual lugar do Rio de Janeiro que é, acho que você que é do Rio, talvez você deve ter ouvido isso melhor do que eu.
Choveu, a chuva levou o asfalto novo, e asfalto Araguari, e o antigo, que é os paralelepípedos certinho assim, ficou intacto. Então, também do Império, né? Do tempo do Império. Então, se bobear, eu acho que até os planos de urbanização que talvez o José Bonifácio deve ter feito, dado os primeiros passos para fazer e padronizar no Brasil inteiro, são até melhores do que os planos diretores hoje. Digo, os planos diretores porque cada cidade tem um. Então, se bobear, até melhor essa questão aí também, né? Com certeza. Eu sei que foi no ano passado, lá em Petrópolis, que teve aquela chuva toda, né? Infelizmente, e uma rua, ou seja, ela se abriu, né? O asfalto rachou, mas a rua que é original de pedras, ela ficou, porque era do Império. Era tempo do Império, ela ficou. Que diferença, hein? Que diferença. Tá certo. Isso aí. A República, ela faz um asfalto porco, né? Ou seja, o asfalto porco cede, acaba com tudo. É de quinta categoria, enquanto lá no Império era de primeira categoria, aquelas pedras mesmo, aquela calçada de chão mesmo, era outro nível mesmo. É impressionante. O William aqui perguntou, isso mesmo, a primeira favela surgiu na República, exatamente, na República, tá, Pedro Luciano? Ela surgiu na República, tá bom? Eu sei. Na época do Império, havia os cortiços, tipo uma vila. Exatamente, os cortiços, antigos cortiços, que alguns hoje eles são até centros culturais, restaurantes, alguns são até preservados aqui na capital, né? Mas muitos foram acabados por causa das obras que vieram depois da República, né? Que era para poder mostrar naquela época início do século XX, de que a República era um avanço, aí teve que acabar com os cortiços, tirar os morros, aterrar, então, ou seja, eles eram para mostrar de que a República era um avanço naquela época, não sei o quê, a Avenida Rio Branco era um avanço, mas só que eles tiraram pessoas de vários cortiços também, então foram aquelas obras modernas, tá? Mas só que retiraram as pessoas. Exato. Muitas delas foram para o subúrbio e outras foram para os morros. Infelizmente, elas foram para os morros. Infelizmente. Estou sabendo disso, Luiz. Ô, Luiz, mas deixa eu só tentar responder o William, que eu acho que eu não sei se ele meio que pensou isso, né? O William fala, isso mesmo, primeiro a favela surgiu na República. Na época do Império havia os cortiços, exato. Mas, tipo assim, não que eu falei que o Império ele produziu, né? Ou chegou a produzir, ou chegou perto de produzir uma favela. O que eu quis dizer foi, tipo assim, o que eu sabia que era o Marechal Deodoro. O Marechal Deodoro, ele não quis dar na indenização para o pessoal que foi para a Guerra do Paraguai, voluntário da pátria, e o Marechal Deodoro que começou a fazer as favelas. Mas aí você me corrigiu falando que seria o Prudente de Moraes, né? Mas para não ter esse engano que eu falei que Não. Ok. Já está corrigido já. Ok. Já está corrigido. Ou seja, ele disse aqui, isso mesmo, foi em Petrópolis. Exatamente, aquela rua que ela cedeu toda, então ela foi lá em Petrópolis mesmo. Infelizmente, veio aquela chuvarada toda, arrebentou com ruas e tudo mais, mas o asfalto que estava em cima rachou todo. Ou seja, era um asfalto de quinta categoria, rachou todo, e embaixo dele tinha as pedras das calçadas que era do Império do Brasil, que estavam lá intactas. Exatamente. Intactas. Impressionante. Ô, Luiz, mas isso que às vezes é curioso, assim, porque você sabe, eu sou de São Paulo, né? Eu acho que recentemente, quando eles tentaram reformar aqui a Praça do Vale do Anhangabaú, que basicamente ali é uma praça, se eu não estou enganado, eu acho que tinha como é mesmo o nome? Os trilhos dos bondes, porque aqui em São Paulo também antigamente passava os bondes, se eu não estou enganado. Aí eu tenho quase certeza que, entre aspas, foi um dos primeiros aí presidentes aí que a gente teve da primeiríssima república, não sei, se eu não me engano, acho que foi o Campos Salles, ele fez aquele trilho de bonde, pro bonde passar ali.
Aí eu não sei que raios eles aterraram ali, jogaram concreto ali, tipo, ficou ruim, até hoje ficou bem ruim Mas ali, em o São Barões da Paulo, isso aí? Baú. Não é muito confortável de passar ali. E, tipo assim, eles não valorizam nem as coisas que eles fazem entre eles. Não, Tipo, não, um não. Nada, presidente quer nada, nada. mostrar que é melhor do que o outro, ele vai lá tipo, Nada. dane-se, vou derrubar o que o outro presidente fez. Isso que acaba sendo ruim também. Nada. O próprio museu aqui, que é chamado do Museu da República, né? Ele está abandonado também. Então, nem, ou seja, nem o museu deles eles não cuidam. Nem o museu passa Exatamente. governo, o outro, fulano, 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 mas nada, nada, nada. Então fica tudo na mesma coisa. E escuta, Leonardo, o cadismo ele pode restaurar, né, ajudar em alguma restauração de palácios, de até mesmo centros culturais que hoje assim estão abandonados. Eles são antigos por fora, tá? Eles são antigos por fora, mas muitos centros culturais estão abandonados por dentro também, tá? E e tem alguns centros culturais que foram que restaurados. Beleza, eles estão com a fachada antiga, tá? Mantiveram, ok. Por dentro é tudo modernizado. É tudo com. Ou seja, é do século XXI, claro, né? Então, seria possível fazer um projeto de um centro cultural com as características do Império do Brasil e por dentro dele tudo do século XXI, com maior conforto, modernidade, com tudo? Sim, dá sim, Luiz. Aí seria uma coisa meio retrô, né? Porque vai ter uma parte que vai ser antiga e a outra vai ser moderna. Mas sim, dá para fazer essa assimilação. Aí por dentro a gente também tem que ver os materiais, os compostos, os agregados, entre outras coisas, para manter uma estabilidade térmica ali. E sei lá, infelizmente, como está acontecendo no museu aí, o incêndio, a gente previne um incêndio, combate ao incêndio para não gerar incêndio, ou também a estrutura moderna não se deteriorar por causa do frio, ou outro abrasamento, outra coisa ou frio Perfeito. ou calor prejudicar, né, aquela área. Então, assim, agora eu acho que a questão é isso, o palácio, as coisas talvez seriam muito mais detalhado eu fazer, né? Quando eu for mais para frente, quando tiver mais livre, eu pretendo fazer o Palácio da Quinta Boa Vista, restaurar no AutoCAD, que eu acho que é o principal palácio que a gente teve, que infelizmente, né, não temos tantas informações a respeito dele, né, atualmente. Perfeito, perfeito. Em janeiro, eu fui lá no Palácio, né, Ipiranga. Ficou Aqui em São sensacional, Paulo. ficou muito bonito, ficou assim, sem palavras, né? E por dentro ficou com as características antigas, claro, né? E o conforto também. O conforto ficou muito grande. Então, é adaptar para o século XXI. Eu vejo de que a monarquia ela vai sempre o que se reformar para se adequar aos tempos atuais, né? Então é preciso de que tenha, é claro, né? A cultura, claro, né? Tradição e a modernidade ao mesmo tempo. A modernidade, porque a modernidade ela facilita cada vez mais, ela dá conforto para a gente, tá? Eu vou dar um exemplo. No século XIX, o visionário, né? Dom Pedro II, ele trouxe para o Brasil, ou seja, o telefone daquela época, e que era um avanço, o telégrafo também, várias estradas de ferro também que vieram aqui, que foram feitas aqui no Brasil também, com o Barão de Mauá. Então, o visionário ele vai ter sempre a visão bem lá na frente. Por que isso? Assim, a pessoa que ela está no poder, por exemplo, uma pessoa digna, como Dom Pedro II foi, né? Ou seja, como ele tinha essas ideias extraordinárias. A fotografia, por exemplo, a fotografia que era aquela máquina antiga, né? Que era chamada lambi-lambi, né? Lambi-lambi, assim, pá, mas era um avanço naquela época. Relógio de pulso também. Então, isso tudo
Eu não sei se tinha naquela época relógio de pulso ou foi bem depois com Santos Dumont. Santos Dumont inventou o relógio. Acho que foi ele Inclusive, eu que inventou pretendo isso. restaurar esse relógio no AutoCAD. Ah, tomara que sim, tomara que sim. O relógio de pulso foi com ele também, que ele era um gênio, monarquista também, ele era monarquista também, Santos Dumont. Então, o visionário, ele vê o bem a todos, né? O país também, as pessoas. E eu acredito que no pós-restauração apareça mais visionários também para poder reerguer o país. O que você acha disso? Não, sim, Luiz, eu acho que é isso aí mesmo. A gente, basicamente é isso, é conservar com aquilo que está dando certo, não sei, sei lá, o neoclássico, o estilo neoclássico está despertando, sei lá, um sentimento mais patriótico na pessoa, a pessoa está mais se relembrando ao passado, relembrando com nossas raízes, com a nossa cultura, não sei o que, a gente preserva, mas trazer as coisas boas, porque igual eu falei para você, não adianta no dia de hoje a gente fazer um palácio que seja assim, não sei o quê, e colocar, sei lá, um andaime não, um alicerce que é do método antigo, mas, sei lá, hoje ele poderia ser que ele cedesse mais rápido, não aguentasse a estrutura. Então a gente vai renovar essa parte para ficar mais consistente, mais conservado e ajudando. E também, se eu não me engano, o Dom Pedro II, ele conversou com um escocês, um homem escocês, que ele sabia como fazer esses cabos submarinos para ligar o telefone aqui do Brasil. Cabo submarino. Bem lembrado. Muito bem lembrado. E tinha um projeto também, em 1875, de um... eu vou falar metrô, tá? Vou falar metrô. Um metrô que ele iria debaixo d'água até chegar lá em Niterói. Não. Já tinha esse projeto. 1875. Impressionante. Impressionante mesmo. E que infelizmente não foi feito, né? Um século depois fizeram a ponte. Ok, tudo bem. A ponte ela é fantástica, beleza, mas o metrô que seria também o ideal, ou seja, aqui da capital até chegar lá, bem lá em Niterói, né? E depois nos outros. Poxa vida, seria sensacional mesmo. Diego Silva, boa noite. Boa noite, Diego. Podem perguntar à vontade, tá, gente? Então, Leonardo, eu vejo de que é que um governante, no modo geral, conforme foi o imperador Dom Pedro II, ele tem que ser visionário para poder ver do que é possível fazer de prático, inovador, empreendedor, incentivar o empreendedorismo cada vez mais, porque o país cresce, e cresce muito mesmo. Você vê que o projeto de um metrô, naquela época, de passar por debaixo d'água, já era um avanço. Eu até me lembro, quando era adolescente, bota uns 30 anos atrás, que eu fui lá em Nova York, né? Eu fiquei lá um tempo. Aí eu fiquei na Roosevelt Land. Roosevelt Land é ou seja, é um local que fica lá em Manhattan, tá? E para chegar a Manhattan, nós tínhamos que pegar a ponte, claro, né? Ou então o metrô. Aí nós pegávamos lá um metrô debaixo d'água, todos os dias. E o metrô já estava há mais de 100 anos. Uhum. Impressionante. Eu ouvi falar, é um túnel subaquático, né? Submarino, algum negócio. Isso. Então impressionante. Impressionante. Aí era uma novidade lá para a gente, e é claro que no dia a dia a gente aprende com o inglês, é claro, mas, assim, no modo geral, a tecnologia, ela ajuda o povo em tudo. Aqui no Rio, por exemplo, né, aqui nós temos BRT, metrô, VLT. Tá certo de que, com o tempo, o BRT ele começou a ficar acabado, desgastado. Agora não. Agora ele está muito melhor, ele está com um ar-condicionado, ele está com conforto, segurança também, beleza. E metrô, claro, né, também. E quando eu fui a São Paulo, em janeiro, eu fiz assim, aqui perto da minha casa, tem em frente o quê? BRT. Aí peguei BRT. Saltei lá no metrô, peguei o metrô. Saltei lá na Carioca,
Saltei na Carioca, fui andando e peguei o quê? VLT. E cheguei na rodoviária. Tranquilamente, com a mala na mão, com a mochila nas costas, e fui lá. Ou seja, 3 transportes que eu peguei, de qualidade, muito bons, tá? E sem precisar de pegar carro, porque pegar carro é estresse. É uma, estresse, é uma despesa muito grande também, tá? Você que mora em São Paulo, eu sei como é isso. E quando eu cheguei em São Paulo, tá? Eu fui o que recebido por irmão monarquista, tá? Nós pegamos o metrô. Eu saltei lá da rodoviária, aí nós pegamos o metrô até chegar lá no Brás. Até chegar lá desculpa, Moca. Até chegar lá na Moca. Eu andei de metrô em São Paulo, em tudo. Eu não peguei carro, amigo. Eu não peguei carro aí em São Paulo. É impressionante. Por quê? A tecnologia e a pessoa que é visionário, ele faz o melhor. Exato. Luiz, e também eu acho que assim, e também é o Estado não atrapalhar, porque, se eu não me engano, acho que até o Barão de Mauá falava isso, né, que, sei lá, ele trazer as inovações, trazer os trens, não sei o quê, e o Estado não atrapalhava. Dom Pedro II não atrapalhava ele nada. Agora, também, hoje, vai saber o que a República vai fazer, né? Chega um empresário e fala, sei lá, vou fazer aí um monte de trem aí, tudo de primeira qualidade, eu vou investir, o governo fala, não precisa não, deixa do jeito que está, né? Mas pelo menos, eu não sei se aí em São Paulo o metrô ele vai ser concedido, né, por uma empresa, e até fizeram uma ponte, ou seja, assim, entre Santos e Guarujá, né, também, uma ponte que era para poder sair há muito tempo. Como é mesmo nome? É túnel subaquático que vão fazer. Túnel subaquático, isso. E que a empresa chinesa é quem ganhou, né? Então vai ser uma parceria junto com, ou seja, com uma empresa bilionária, claro, né? E acredito de que no pós-restauração, né, a gente possa, ou seja, o Império, né, com nós todos aqui, claro, possamos assim, ajudar, ou seja, no Império, e principalmente a estimular as parcerias com empresas bilionárias idôneas, claro, né? Para acabar logo assim, as estradas de ferro, por exemplo, para colocar o metrô em várias capitais, né? Porque tem algumas capitais que não tem metrô, por incrível que pareça, não tem. Precário em transporte. Luiz, mas aí até eu ia acrescentar também o que você fala. Eu acho que assim, o Dom Bertrand também já falou isso muito em várias entrevistas que ele deu e etc. Eu acho que a família imperial como um todo tem esse espírito assim de estadismo mesmo, né? Porque o estadismo pensa no seu país, não pensa na próxima eleição, né? Essa também é da vantagem da monarquia. Eu acho que é exatamente isso. Vamos supor, seja o Dom Bertrand ou outro que for entrar, ele vai manter as coisas boas que a República deu. Sei lá, o trem tá bom, vamos supor, algum trem tá bom, o metrô tá bom, a ponte Rio-Niterói é boa, esse túnel subaquático entre Santos e Guarujá tá bom, beleza, a gente mantém, a gente pode aprimorar em alguma coisa na parte da estrutura, alguma parte do teto tá com pingamento, tá com algumas coisas, então a gente vai lá, né, ou parceria público-privado, ou o próprio Estado, em alguma coisa estatal vai lá, assume a coisa e melhora lá. A parceria público-privada é a melhor que tem. É a melhor que tem. A parceria público-privada faz o contrato por uns 30 a 40 anos, aí ou seja, a empresa ganha também, ou seja, o Estado também ganha, e então o povo pega lá o metrô, ou então barca, e, ou seja, assim vai, porque é preciso facilitar, facilitar mesmo. Eu me lembro, em São Paulo mesmo, tá? Eu queria conhecer o Museu do Ipiranga. Aí perguntei lá para o irmão monarquista que eu fiquei na casa dele, né? Uhum. Se faz como? Você vai pegar aqui o metrô, eu vou lá com você. Eu só vou com você até a estação de trem. Ok. Aí ele foi comigo lá, tá? No Brás. Aí eu não conhecia, tá? Aquela estação grandona de lá, tá? Aí eu peguei o quê? O trem.
saltei conforme ele me explicou. Você vai saltar lá num ponto que é a da Sé, eu acho. A da Sé. Não, desculpa. A Estação Luz. E da Luz você vai pegar o metrô na volta. Ok. Eu fiz a mesma coisa. Ou seja, na própria estação de trem, eu já pego um metrô para poder saltar em outro local. Ou seja, apenas por R$ 5. R$ 5. Então, poxa vida, e facilitou muito mesmo, mas muito. Uhum. E eu tinha esquecido a minha camisa social aqui, aí a minha mãe me ligou, meu filho, você esqueceu a sua camisa social, caramba, como é que eu vou fazer agora? Já que eu estou aqui no metrô, eu vou lá no shopping Itaquera, né? Não, a linha azul, que ele vai até no shopping. O Shopping D? Seria o Shopping D? Não, é um shopping que a pessoa salta lá do metrô. Tatuapé seria? Shopping Tatuapé? Não, Itatuapé, não, Tucuruvi, isso, no Tucuruvi. Eu já estava lá na Sé, eu vou lá no Tucuruvi. Peguei o metrô, linha vermelha, ok, saltei depois a linha azul, fui lá no shopping, comprei a camisa, almocei, beleza. Ou seja, no próprio metrô. Então, poxa, assim, eu vejo de que as cidades grandes, elas precisam ter metrô para todos os campos. Todos os campos. Não usei carro em São Paulo. Eu não usei carro aí em São Paulo, amigo. Eu não alugo carro aí. Nem pensar. Nem pensar. Luiz, eu acho que sem dúvida o Império, por ter essa questão de estadismo, de querer fazer as coisas para o povo, isso daí vai de vento a polpa, vamos dizer assim, e também vai ficar muito bem localizado, bem escrito, bem nomeado, porque a República quer, sei lá, ela já não tem símbolo, e os poucos símbolos que o Império deixou, ela quer trocar nome por qualquer porcaria que seja, só para isso. Aí pensa, sei lá, com a instauração do Império aqui, Freguesia do Ó vai se chamar Nossa Senhora do Ó, vai voltar com os nomes antigos e vai ficar mais localizado em todo mundo. O que me incomoda aí em São Paulo é uma estação chamada República e Marechal Deodoro. Essas vão ser a primeira a ser retirada, né? E do lado de Marechal Deodoro tem Dom Pedro II, estação Dom Pedro II. Brincadeira, né? Aqui no Rio de Janeiro tem um bairro militar chamado Deodoro. Nossa. Mas eu acredito que no pós-restauração vai ter que mudar para Duque de Caxias. Seria uma boa. Estação Deodoro também tem aqui, mas eu acredito que vai mudar também depois para Duque de Caxias, General Osório, talvez. Então, tem que mudar. E aqui entre nós, amigo, o próprio nome República, em certos locais, é feio. É feio. Aqui no Rio de Janeiro, é um local que já foi bom, mas agora está em decadência. Em São Paulo, é a mesma coisa também. A República daí está muito abandonada. Infelizmente. E perigosa. E perigosíssima, porque eu fico aqui imaginando, eu saltar na República essa hora... Vai ser assaltado, né? De noite na República... O próprio nome, né? República, né? Fazer o quê, né? Nem pensar. República. Nem pensar. Mas só para... Você vai ler? Pode ler. Surgiu aqui um comentário do William. O relógio de pulso já foi com Santos Dumont. Exatamente, com Santos Dumont. Muito bem lembrado. William, tem metrô em quase toda São Paulo. Com certeza. Com certeza, em quase toda São Paulo. É um espetáculo. É o melhor transporte que tem, sem sombra de dúvida. Uhum. E o Cauã, viva o Império, Cauã. Podem perguntar, tá, gente? À vontade, aqui é livre, aqui é um bate-papo, podem perguntar à vontade, tá bom?
Perguntem, comentem, compartilhem à vontade, porque vai dar audiência aqui no canal e nós merecemos. Nós todos somos guerreiros monarquistas. Deixa eu ver aqui, William. A Praça General Osório já existe, isso. Na Zona Sul, isso. Aqui no Rio de Janeiro, sim. Muito bem lembrado, tá? Mas eu acredito que em outras estações, por exemplo, de trem, de metrô, eles precisam mudar os nomes no pós-restauração. Estação Deodoro, muda completamente. Estação República, aí de São Paulo, muda para Império, Estação Império, pronto, beleza. Eu acho que precisa mudar, sim. Umas coisas pontuais, sim. Ô, Luiz, mas então, só voltando assim também um pouco para o CAD, eu ia falar, mais para frente, quando eu tiver tempo, obviamente, eu pretendo fazer a Palácio da Boa Vista, o Palácio Leopoldinense. Acho que a Leopoldina, acho que ela tinha um palácio só para ela, que tinha esse nome, não sei. Entre outros palácios que poderia fazer, ou coisa do Império. Não. É uma estação de trem, tá? Que ela vai ser finalmente restaurada aqui na capital. Uhum. Mas, se eu não me engano, a Leopoldina também não tinha um palácio, chamava Palácio Leopoldina, alguma coisa assim. Eu acho que é perto da Fazenda Santa Cruz, se não estou enganado. Não sei, eu acho que tinha também. Mas a Fazenda hoje de Santa Cruz, ela é um quartel. É o quartel. Atualmente então, é o quartel. É o quartel que é da Polícia Militar. Então, é um quartel hoje, mas eu acredito que tenha algum palacete lá dela. Não estou me lembrando. Não estou me lembrando mesmo. Exato. Daí todos esses eu posso fazer mais para frente, assim, trabalhoso, né? Não chega a ser difícil, mas é uma coisa trabalhosa, né? Você tem que ter muita atenção, muito trabalho braçal, mas tudo bem, né? Esse aí pode ser projetos assim de a longo prazo, né? Vamos dizer. Mas o que talvez está mais fácil de eu fazer, assim, que é meio enfático para o Império, seria a bandeira. Aí eu posso colocar alguns efeitos especiais, não sei, todos os elementos vindo e se juntando, aí no final vem a luz e resplandece, fazer algum efeito especial nesse sentido, eu acho que Também. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado mesmo. E assim, os palácios, que assim, no modo geral, né, conforme nós sabemos, mesmo no incêndio que teve aqui na capital, né, eles estão o quê? Restaurando. O material não é mais o mesmo. Acabou porque não existe mais as peças, não existem peças de 2 séculos e meio atrás, não, acabou mesmo. O Palácio de Buckingham, né, ele foi bombardeado, tá? Que foi na Segunda Guerra Mundial. Ele foi restaurado, claro, mas o material não é mais o mesmo. Você tem alguma ideia de que os materiais eles possam ainda ressurgir de alguma indústria que possa copiar, ou seja, impressora em 3D, por exemplo? Não, Luiz, eu acho que alguns tipos de materiais eu acho que pode voltar ao mercado, sim. Porque, sei lá, assim, da minha área que eu vou falar, né? Não sei se de repente mais. Espera rapidinho. William, o Palácio da Dona Leopoldina, hoje é o Cefete, bem lembrado. Valeu, William. É o Cefete hoje. Isso. Entendi, aí voltando. Pode falar. Tem alguns materiais que pode voltar sim, ô, Luiz, porque, por exemplo, se eu não estou enganado, o cimento branco. O cimento branco era muito produzido, só que, assim, o ruim é que é uma forma especial. Você não podia jogar, sei lá, um trisquinho assim preto de linha, de qualquer coisa. Você um carvãozinho jogava lá, já melava todo o cimento branco. Então, tinha uma coisa só específica para o cimento branco, né? E aí, o que aconteceu? As empresas, daí meio que ficou só duas, se eu não me engano, acho que era a Portland e uma outra ali, o Votorantim, não sei, o Itaipu, Cimento Itaipu, não sei, só as duas. Aí as duas falou, não vamos produzir porque uma vai prejudicar a outra e não vai dar certo. E assim, o governo não fez nada. Agora, talvez o Império não atrapalhando as empresas, seja de cimento, seja de outro material para construção civil, e sei lá, uma coisa muito específica que a gente precisa fazer para restaurar esse palácio, que é super importante.
o governo investiu em técnica e pode ser que os antigos produtos que usavam para construir o palácio pode voltar para o mercado aí e tudo mais. Então, olha só, Leonardo, assim, a tecnologia hoje está tão avançada que é possível fazer os materiais daquela época de uma forma mais eficaz, porque eu sei que os palácios eles estão restaurados no pós-guerra, claro, né? O São Pistemburgo, né, também, que ficou um espetáculo, ficou muito bonito, mas não é igual, claro que não. O Palácio de Buckingham também ficou muito bonito, mas também não é igual. Então, eu acredito de que a tecnologia hoje, no século XXI, ele possa fazer materiais que foram daquela época. É possível também. Também acho. Então, Luiz, mas só voltando para essa questão, eu acho que, sei lá, como a gente sabe, a República não se preocupa com nada que é público, e se bobear nem com as coisas dela, como você cita aí, que o Museu da República está falido. E também aqui em São Paulo, os trilhos aí do bonde, também ninguém estava nem aí. Agora, com o imperador, eu acho que tem um certo cuidado, um certo zelo de querer restaurar coisa antiga. Então, acho que, com certeza, se a gente não tivesse, entre aspas, conhecimento para restaurar alguns tipos de materiais, mas acho que, pelo menos no Brasil, tem muita gente competente ainda assim para restaurar, que sabe as coisas, mas vamos supor que ainda não tivesse, poderia ser que vinha técnicos de fora, ou algum desses aí que restaurou o Palácio de Buckingham, a gente poderia contratar, não sei, falar, como que volta a fazer tal tinta, não sei o que eles iam explicar, a gente atrás, eu acho que muita dessas coisas... Exatamente, a tinta também, que é fundamental. No pós-guerra, claro, né, não tinha o avanço como tem hoje, né, então eles restauraram o Palácio de Buckingham com os recursos que eles tinham daquela época, nos anos 40, no final dos anos 40 para 50. Mas eu acredito que nos dias de hoje, com a tecnologia, é possível fazer uma tinta igual daquela época. Eu estou aqui chutando, claro. É porque eu não sou técnico disso, não sou especialista. Mas eu acredito de que a tecnologia ajuda também, e muito. Ajuda, com certeza. Isso que eu penso também, que daria para fazer e tudo mais. Com certeza. William, ficava próximo à Quinta da Boa Vista, entre São Cristóvão e Maracanã. Exatamente, o palácio dela. O palácio de Dona Maria Leopoldina. E exatamente isso, entre São Cristóvão e Maracanã. Ele botou aqui, só não vai dar para usar óleo de baleia. É claro, não tem como. Um óleo de baleia já acabou, não tem como. Isso é verdade. Com certeza. Não tem como. Mas, assim, de poder restaurar e preservar também com a tecnologia que nós temos hoje, é possível também no pós-restauração, porque o que é o antigo, né, ele tem o seu valor, a sua beleza, a sua arquitetura. Então, é preservar também. Tem que preservar. Tem que preservar porque faz parte da nossa história. Com certeza. Faz parte ou seja, da história do Brasil, né? Não é só do Império, mas é do Brasil também, que é de suma importância, né? E aqui no Rio de Janeiro, em 76, 77, tinha o Palácio Morro, né? O Palácio Morro, ele era o Senado daquela época, mas ele foi derrubado por causa do metrô. E não era para ter derrubado, porque, infelizmente, eles fizeram uns cálculos que não foram certos, aí derrubaram, mas não era para ter derrubado. Ou seja, o metrô passaria perto dele. Mas, infelizmente, ele foi derrubado. Infelizmente. O Ernesto Geisel que derrubou, né? Se eu não estou enganado. Isso, infelizmente. O Palácio Morro era muito bonito, mas muito bonito mesmo. E eu acredito que com a técnica é possível, né? A técnica do cadismo, né? É possível colocá-lo no virtual e a possibilidade de fazer um igual, mas com material, não sei se vai ser do mesmo material. Essa que é a questão.
É, verdade. Ô, Luiz, eu ia falar para você, agora o que talvez dá para mim fazer de mais rápido e de antemão para, sei lá, talvez mais pessoas talvez quisessem me ajudar, eu não sei. Eu vou tentar fazer a bandeira do Brasil Império, tudo mais, o símbolo, as coisas, tudo bonitinho, tudo certinho. E aí eu vou disponibilizar meio que gratuitamente em DWG, né? Mas aí alguém fala, primeiro foi o Leonardo que fez, né? Aí se mais gente puder colocar mais efeito especial, mais coisa, eu acho que já é bom, né? Daí todo mundo vai ver a bandeira. Ótimo, ótimo. Então, gente, nós vamos encerrando aqui, porque já passamos de 40 minutos, agora nós estamos em 1 hora, o papo vai, o papo vem, é o assunto que mexe, né, com a gente também, Império do Brasil, inovações, tecnologia, e a gente quer fazer por um Brasil muito melhor também, claro, no pós-restauração imperial, e a gente precisa se unir cada vez mais, de poder fazer grupos fortes, que os grupos possam eles ajudar no pós-restauração Império do Brasil, porque nós vamos pegar um país acabado, infelizmente, mas nós temos toda a força para poder restaurá-lo, ressurgi-lo novamente como um império forte, e nós vamos conseguir. Entrou um agora. Luiz Gonçalves, seja bem-vindo. Percebe-se... eu tenho esse livro, Dona Maria Leopoldina. Excelente, de Paulo Risutti, né? Isso. Excelente. Recomendo, tá, gente? Recomendo sim. Excelente livro. Biografia, nota 1000, de cada página, detalhe da vida dela, de tudo. Nota 1000. Deixa eu ver aqui, Luiz Gonçalves. Percebe-se que uma queda acentuada de adesão de monarquistas nas ruas. Qual seria a melhor estratégia? Luiz Gonçalves, infelizmente, né, muitos grupos monarquistas eles ficaram na zona de conforto, né, que é no virtual. Virtual ajuda, sim, mas não é igual às ruas. Então, no sábado passado, eu fui lá com um pequeno grupo, né? E fizemos o nosso trabalho. Pessoas de rua, ou seja, as pessoas que estavam lá em volta da gente, elas quiseram tirar foto conosco, elas quiseram falar também em vídeo. Então, um trabalho de rua, ele precisa ser o quê? Estimulado por grupos que vão às ruas também para poder compartilhar o vídeo. Tá? Então, a melhor forma é que um grupo monarquista ele possa pelo menos uma vez ao mês, eu sei que as pessoas têm as suas vidas, é claro, né? Ou seja, elas têm o quê? O seu serviço, estudam, elas têm outras funções também, mas pelo menos uma vez às ruas, tá? E filmar, tirar foto também, falar com as pessoas, colocar um vídeo com uma pessoa que queira falar em vídeo também. Então, a melhor forma é fazer com que um grupo, tá, monarquistas como nós aqui, né, eu estava lá, né, do grupo Guerreiros Monarquistas e o movimento de rua Restauradores, tá, é fazer um trabalho de rua, de vídeos e fotos com as pessoas também e compartilhar para poder estimular outros grupos monarquistas, ok? Muito bom. Deixa eu ver aqui, Luiz Gonçalves, assistindo desde o início, mas só que agora a pergunta... não tem problema, Luiz, não tem problema não, seja muito bem-vindo, tá? Serão sempre todos bem-vindos aqui. Escuta, Leonardo, você quer falar sobre alguma página que você tenha, algum canal? Fique à vontade. Não, sim, Luiz, eu só queria... ou sei lá, ou você no final da live, você deixa o link do meu canal, aí o pessoal vai lá, se inscreve ou vê alguma coisa, aí mais pra frente eu pretendo mais isso no meu canal, né, falar sobre AutoCAD, fazer algumas coisas, talvez, sei lá, mostrar como que eu fiz a bandeira do Brasil Império no AutoCAD, e sei lá, alguma coisa assim da monarquia também, e isso, eu acho só isso, ou você fixa o meu comentário, ou você... deixa, e aí eu acho que tá tranquilo, só o meu canal no YouTube por enquanto, acho que tá bom mesmo. Perfeito. É só você me enviar, tá? Aí eu
coloco lá embaixo também, e eu vou colocar para vocês todos, tá? O link, esse link daqui, tá? O PDF. Uhum. Em PDF dos panfletos Guerreiros Monarquistas. Vamos trabalhar nas ruas e com os panfletos em mãos, porque é de suma importância isso, tá, gente? O trabalho de rua é fundamental, ok? Muito obrigado a todos vocês que estão aqui, tá? Eu peço para que vocês compartilhem esta live com vários grupos monarquistas. Vamos falar sobre a causa, tá? Em temas específicos também. O público que não é monarquista, ele já está se aproximando da gente também, que é de suma importância, tá? E agradeço a todos vocês e muito obrigado. Ave Império do Brasil. Muito obrigado, irmão monarquista Leonardo. Ave Império do Brasil. Muito obrigado mesmo. Ave Império do Brasil.